Estamos de volta com Palmeiras em Foco Entrevista. Hoje nós vamos conversar com o comandante do Corpo de Bombeiros de Palmeiras de Goiás, o capitão Eduardo Monteiro. Tudo bem? Capitão, prazer tê-lo em nosso programa para falarmos sobre as atividades, sobre as ações do Corpo de Bombeiros. Marcos, o prazer é todo nosso, né? Você é um grande companheiro, um grande amigo nosso aí, divulga bastante a nossa atividade aqui na região, né? E o seu meio, as suas mídias são sempre muito visitadas. Para a gente é um prazer estar aqui, principalmente falando de uma atividade que a gente é apaixonado, que é o Corpo de Bombeiros. Para começarmos então, qual é a estrutura hoje do Corpo de Bombeiros em Palmeiras de Goiás? Quais as cidades que os bombeiros atendem aqui na região? Hoje a nossa estrutura, nós temos um efetivo de 22 homens, né? Aqui da companhia aqui de Palmeiras de Goiás, nós temos todos os serviços, né, que o Corpo de Bombeiros possa desenvolver, os serviços básicos, a parte de combate a incêndio, a parte de salvamento, a parte do resgate pré-hospitalar nossa, análise de projetos, a inspeção em edificações, a parte de defesa civil. Algumas atividades mais especializadas, como é, por exemplo, a parte náutica, a parte de mergulho, ou a parte, por exemplo, de busca e salvamento com cães, Goiânia nos dá o suporte. Mas isso também não atrapalha, né, a prestação de serviço nosso com relação à questão de qualidade, devido à questão que a distância é curta, né? Hoje, viaturas, nós temos aqui uma unidade de resgate, né, um caminhão de salvamento e combate a incêndio, um caminhão de combate a incêndio e 2 viaturas que nós utilizamos para atividade de vistoria e defesa civil. Os municípios que nós atendemos, incluindo Palmeiras de Goiás, são 8. Né? Então são todos esses municípios circunvizinhos aqui. Onde nós trabalhamos mais com a parte preventiva, né? A parte operacional nós trabalhamos em Palmeiras e nas outras regiões. E apesar de que mesmo os municípios mais longínquos, nós nunca tivemos problema de reclamações com relação ao atendimento operacional nosso. Nós estamos entrevistando hoje o comandante da 15ª CIBM, Corpo de Bombeiros de Palmeiras de Goiás, o capitão Eduardo Monteiro. Essa linha do incêndio, né? Como é que a gente pode prevenir? Qual é a dica do Corpo de Bombeiros? Qual a orientação dos bombeiros para os cuidados que as pessoas precisam tomar para evitar acidentes? Agora, na Semana Santa, 2 incêndios assim seguidos, né? Exato. Foi uma questão de uma fatalidade. Eu sou perito de incêndio. Você, quando está trabalhando com causas de incêndio, você tem, a grande maioria delas é a que a gente chama de ação pessoal direta, né? Ou ação pessoal, ou direta ou indireta, ou quando a pessoa contribui diretamente, através do seu comportamento, para o incêndio acontecer, ou às vezes por uma questão de descuido, imprudência, ela também acaba dando asa ao incêndio. Aqui não é diferente, né? Palmeiras de Goiás, assim, o que a gente observa é que a grande maioria dos incêndios são destinados devido ao comportamento humano imprudente. Então, o que a gente precisa fazer para a gente pegar e diminuir essa estatística é que a pessoa tenha consciência do que é o incêndio, né, da forma como ele acontece e o que a pessoa pode fazer para estar evitando. Nessa cartilha que nós fizemos, aliás, foi uma cartilha especializada aqui nossa, nós fizemos esse levantamento todo, onde nós, basicamente, a cartilha é dividida em 3 pontos. Primeiro, chamar a atenção da pessoa que ela precisa pensar nessa questão. Né? Ela não pode ter a ideia que o incêndio é um problema só do vizinho que vai acontecer. Não, pode acontecer com ela. E, inclusive, você pode ter desdobramentos fatais, como nós, infelizmente, já tivemos aqui em Palmeiras. Na segunda ponto, nós fazemos um levantamento de quais são os pontos da casa que mais tem problema com a questão do incêndio. Basicamente, nós temos o quê? Nós temos muita questão da cozinha, né, devido à questão, como você tem o gás de cozinha, que é um gás inflamável, como ali você tem fósforo, você tem, às vezes, produtos à base de álcool, né, que são inflamáveis. Então, esse é um outro problema. E o segundo problema é o quarto. Por quê? As pessoas vão dormir, deixam o carregador ligado, acende uma vela, às vezes por questões religiosas. E um outro problema que também é recorrente é a questão da criança. Porque a criança ela não tem percepção de risco. Então, às vezes ela brinca com fogo, às vezes ela acende uma vela, acende um fósforo, acende um isqueiro, e aí é onde acontece o problema. A questão da criança, inclusive, tem muita gente que deixa crianças sozinhas em casa, né? A orientação precisa ser constante e não deixar, né? Somente se não tiver como, né? Exatamente. Então, a criança, ela precisa ser educada, e ela precisa ter vigilância constante. Tanto que é uma estatística interessante, para a criança, a segunda maior causa de morte, né, devido a acidente com criança, acontece dentro de casa.
Engraçado, né? Às vezes você pensa que é um ambiente que a criança está totalmente segura e não. Às vezes é justamente por conta dessa falta de percepção de risco, a criança às vezes se coloca numa situação onde ela vai às vezes sofrer um acidente e pode vir até a óbito. Aí vem a importância dos pais, primeiro, a questão de estar conversando com a criança, estar educando, estar orientando e estar tendo essa vigilância permanente, né? Nós sabemos que hoje nós temos... muitos pais trabalham e não têm, às vezes, a possibilidade, né, de estar junto com a criança. Mas sempre tentar ver uma situação, ou às vezes uma creche, ou então às vezes uma babá, né? O importante é que ela fique sempre acompanhada. Tá certo, comandante, tem um contato do Corpo de Bombeiros? Em que casos as pessoas podem acionar o bombeiro? Em que situações, né, as pessoas podem acionar aqui a equipe do Corpo de Bombeiros de Palmeiras? Olha, o Corpo de Bombeiros de Palmeiras, eu falo que dificilmente a população tem um órgão onde ela pode contar 24 horas por dia, né, 365 dias por ano. Então, o Corpo de Bombeiros, a gente trabalha com a questão sempre da emergência e da urgência. O que é, basicamente? São aquelas situações onde, se você não tiver um atendimento imediato, você tem um risco de morte ou agravo sério da saúde da pessoa. Então, nisso nós temos nosso serviço de resgate. E a gente tem sempre orientado, porque às vezes entram pedidos que não se adequam a essa questão. E às vezes a população fica brava com a gente, falando que a gente não quer atender, mas não é, porque não se encaixa. E o importante é que o quê? Sempre, se você direcionar um atendimento para esse tipo de ocorrência, pode entrar uma ocorrência que precisa da nossa ação, por exemplo, um preso de ferragens, um acidente sério na rodovia, uma parada cardiorrespiratória, onde nossa viatura vai estar ocupada. Então, o nosso serviço é para urgência e emergência. Tanto na questão do perigo à vida, como também o perigo ao patrimônio, como é o caso, por exemplo, a questão do incêndio. Nós entrevistamos hoje o comandante do Corpo de Bombeiros de Palmeiras de Goiás, o capitão Eduardo Monteiro. Muito obrigado. Marcos, muito obrigado pela essa oportunidade, obrigado a todos que estão nos assistindo. A gente sabe que você tem uma ação muito grande aqui frente à sociedade e pode ter certeza que a preocupação nossa é atender bem e que nós somos apaixonados, tanto pelo Corpo de Bombeiros como também por Palmeiras de Goiás. Muito obrigado, então, capitão Eduardo Monteiro. O programa Palmeiras em Foco Entrevista estará de volta na próxima semana, sempre às quintas-feiras, às 11h30 da manhã. Você pode acompanhar o nosso trabalho também pelo site www.guiapalmeirasdegoias.com.br. Um grande abraço e até a próxima.